Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Quinta-feira e saíram dados importantes de desemprego aí pela PNAD contínua. Tivemos queda do desemprego e a gente vai explicar para vocês tudo o que aconteceu aí nesse momento. Então, o tema do vídeo de hoje é a pesquisa mensal de desemprego. Bem, gente, antes de tudo, eu ia pedir para vocês curtirem aqui esse canal, se inscreverem, para vocês não perderem nenhum conteúdo. Sempre conteúdo novo, de terça a sexta-feira, às 2 horas da tarde, falando de economia brasileira, economia mundial, outros temas específicos também. Então, gente, já se inscreve aí para não perder nada do que for falado aí nesse canal. E hoje, nessa manhã, a gente teve a divulgação, sempre acontece aí nos finais dos meses, a divulgação aí da PNAD trimestral não, perdão, gente, a da PNAD contínua, que é a pesquisa aí que o IBGE faz desde 2012 para medir qual que é a taxa de desocupação, vulgo desemprego, e também medir a renda média do brasileiro. E a gente teve aí uma queda, né? Agora a gente está com o desemprego em 6,6%. Se comparar com o trimestre encerrado em março, a gente estava com desemprego de 7, então caiu 0,4 pontos percentuais em um mês agora, em abril, e a gente tem o menor valor para abril na série histórica, ou seja, desde que começou essa medida pelo IBGE lá em 2012, nunca teve um mês de abril com desemprego tão baixo quanto a gente tem agora. Então a gente vê aí que a economia ainda está com algum sinal de aquecimento, ainda está gerando emprego, o que deve deixar o pessoal da Faria Lima muito bravo e pode inclusive deixar o pessoal do Copom e do Banco Central bravo, né? Porque tudo que eles estão fazendo é para desaquecer a economia. E aumentar o nível de emprego na economia não é um bom sinal para eles, né? Então, quando a gente traduz aí as atas de Copom e tudo mais, quando fala assim, que a economia ainda está aquecida, basicamente o nível de emprego está muito alto, tem que ter mais desempregado. Então, talvez isso aí até comece com algum lobby aí, se a gente começar a ver nos relatórios Focus aí, que comece a ter algum lobby para aumentar ainda mais a taxa Selic, né? Porque não pode ter, o brasileiro não pode ser feliz, né? Não pode crescer, não pode ter desenvolvimento. Ou fase que a gente vive, ou quadra da nossa história, né? Mas vamos começar a fazer algumas análises mais específicas aqui sobre o que aconteceu aí com o desemprego nesse mês de abril. A gente pode começar já vendo como que o desemprego se desenvolveu durante aí se a gente for, durante não, perdão, se a gente for pegar ele aqui por locais onde você teve formação de trabalho. A gente está aqui com esse gráfico aqui que é em 1.000 pessoas, então quando a gente vê aqui o total de empregos formados, significa que se formou 174 mil vagas de emprego nesse mês de abril, se comparado a março. E é no setor privado que você tem a maior quantidade de empregos sendo formado. Ó. Você tem que foram 201 mil vagas no setor privado com carteira assinada, ou seja, um bom nível de formalidade, mas ainda teve mais vagas sem carteira assinada no setor privado, 202 mil vagas de trabalho formadas sem carteira assinada. A gente vê aí que está tendo nesse momento aí uma qualidade bem baixa do emprego. Então, beleza, comemoramos que reduziu ainda mais a taxa de desemprego, mas a gente vê aí que a formação não foi das melhores, que formou quase que, aliás, formou mais empregos sem carteira assinada do que com carteira assinada. A gente vê outros dados que podem chamar a atenção. Quando a gente pega no setor público, você teve queda de funcionários públicos estatutários, né, que nessa rúbrica aqui de militar e funcionário público estatutário, você tem 42 mil postos a menos de trabalho, mesmo aí com o pessoal começando a ser chamado para as vagas do CNU, então liberais devem estar comemorando aí que o setor público está mais esvaziado, mas você vê muita gente sendo contratado como temporário, né? Sem carteira assinada como informal no setor público. Ó. 214 mil novos postos de trabalho no setor público sem carteira assinada. É bastante coisa que foi formado.
Isso com carteira assinada no setor público foi formado 64 mil postos de trabalho. É, o conta própria é aquele funcionário que é o MEI, é aquele, o PJ, né, que a gente sempre fala aqui, e você vê aí que o cara que trabalha por conta própria, como MEI, como PJ, também aumentou a quantidade de pessoas trabalhando nessa categoria. 49 mil novos postos de trabalho formados de pessoas trabalhando por conta própria com CNPJ e muita gente trabalhando sem CNPJ. Então aí fazendo um freela completamente informal. Aí esse tem, dentro dessa categoria também tem um pessoal muito precarizado, que é gente que vende bala no farol, porque quando você considera um emprego, você considera o cara que conseguiu alguma fonte de renda. Então, você vê que 44 mil pessoas estão trabalhando por conta própria, sem CNPJ, a mais do que trabalhavam lá. Isso ajuda na formação de emprego? Sim. É bem menos do que se a gente for comparar com empregos formados no setor privado e até no setor público? É. Mas mostra aí também que, por melhor que tenha sido a formação, por melhor que tenha ocorrido aí de queda do desemprego nesse mês, a gente tem uma formação um pouco complicada de vagas de trabalho aí nesse momento. Mas isso aí também é reflexo, né, de uma economia um pouco mais aquecida. Você vê muita gente contratando, setor de serviços contratando bastante aí, setor de serviços crescendo mais do que o Banco Central desejaria, ainda bem, e pegando bastante aí mão de obra, seja formal, seja informal. Você vê aí que até a qualidade do serviço, a qualidade das vagas formadas aí leva para esse lado, né? Leva para esse tipo de análise, porque é muito mais vaga informal sendo criada do que vagas formais. Então, basicamente, a gente tem um desemprego em queda, mas pelo menos nesse mês com uma baixa qualidade de formação de empregos, aí, muita informalidade ainda na formação de empregos. E outra coisa que também sempre é divulgada nessa pesquisa da PNAD é a renda média do trabalhador na sua ocupação principal. Eu gosto mais de usar isso do que na renda média total recebida, né? E se a gente for ver qual que é a renda média do trabalhador recebida nesse mês aí de abril, ela está em 3.328. Teve uma queda aí de um pouquinho mais de 10 reais, né? Então estava em 3.343, agora está em 3.328. É uma queda que aconteceu. Essa queda é muito mais fator de uma questão estatística mesmo, né? Porque a gente viu que as outras pesquisas mostraram aí, né? Aumento real do salário mínimo, sucesso nas negociações salariais. Então, o que, que explica que você tem esse rendimento médio caindo? Um fator estatístico, porque é mais gente entrando no mercado de trabalho. Isso até mostra também que esse pessoal que entrou no mercado de trabalho entrou ganhando uma renda baixa. Isso é só a gente ver a quantidade de informais que foram contratados. Então, com essa renda baixa, essa quantidade enorme de pessoas, quase, vamos dizer assim, pelo menos umas dessas 770, pelo menos umas 450, vamos dizer assim, entraram no setor informal, que ganha bem menos, ganha menos do que esses 3.328 reais que você tem aí de renda média. Então, você tem que a renda baixou por uma questão estatística. Mas se a gente for comparar de novo, né, a gente fez isso no mês passado, vamos fazer isso de novo, a gente tem um bom aumento, que estava em 3.080, né, a gente está em 3.328, já dá, não dá quase 300, né, mas dá 250 mais ou menos, dá por aí, né, um pouco por volta de 250 reais a mais de renda média que o brasileiro está tendo aí, desde que começou o governo Lula. Você vê aí no gráfico aí que é uma curva ascendente aí, com alguns períodos de baixo, mas em que boa parte é uma curva ascendente. Isso aí também é muito fruto do aumento do salário mínimo. O aumento do salário mínimo ele ajuda muito a aumentar a renda média. Mas você tem esses períodos que a gente tem, por exemplo, agora, que a renda média acaba caindo, cai pouco, por questões de fatores estatísticos, mas no longo prazo a gente vê aí a tendência de aumento dessa renda média que a gente está tendo. Então, se a gente for fazer aqui um breve levantamento sobre o que aconteceu com o mercado de trabalho nesse mês de abril, a gente vê que muita gente foi empregada, quase 780 mil pessoas empregadas,
O setor privado aí foi o grande carro-chefe, com mais de 400 mil vagas de trabalho sendo fornecidas, mas com uma informalidade muito elevada. Então você não teve uma boa qualidade de trabalho. Muita gente sendo contratada por rendimentos baixos, que inclusive reduziram a renda média do trabalhador aí nesse mês de abril. Mas no longo prazo a gente vê aí que mesmo com todos esses problemas, o desemprego vem caindo consideravelmente desde o começo do governo Lula e a renda vem aumentando consideravelmente desde o começo do governo Lula. Então, poderia estar melhor? Poderia, mas a gente tem, assim, no fim e ao cabo, uma boa notícia aí, pelo menos. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram, dá o like aí, dá o curtir no vídeo. Se vocês esperaram até agora para saber se vocês queriam se inscrever no canal, se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Alguma coisa que vocês acham que faltou acontecer, que faltou eu falar aqui no vídeo, coloca aí nos comentários e a gente se vê amanhã aí, antes da gente sextar. Tá bom, gente? Um grande abraço e até a próxima!